Olá, boa tarde a todos. É uma alegria estar com vocês. Eu queria pedir àqueles que puderem abrir as suas câmeras, assim eu posso olhar vocês, ver o rostinho, né, de vocês e também conhecer melhor. E também porque, segundo algumas pesquisas, demonstram que quando a gente abre a câmera, nós nos dedicamos mais a aprender e estamos mais ligados ao conteúdo, né? Na educação à distância, principalmente, a gente tem os desafios aí da informação que nós temos no nosso ambiente, então ele vai nos ajudando a nos concentrar um pouco melhor, tá bom? Eu me chamo Jean, eu sou da Dominus, aqui, Evangelização e Marketing, e vocês são os primeiros participantes aí desse projeto novo, que a gente deu um nome para ele, chamado No Oceano, né? O Programa de Aceleração da Evangelização. Na verdade, a nossa ideia com esse projeto é colaborar com o crescimento evangelizador nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, congregações religiosas, né? Então, a ideia aqui é a gente produzir conteúdo de qualidade, de forma gratuita, aonde todas as semanas a gente vai estar trazendo temas diferentes. E aí, como nós planejamos o lançamento desse programa, o programa No Oceano, para agosto, nada melhor do que começar os temas desse programa vocacional, né? Então, nós escolhemos que todas as aulas do mês de agosto vão ser voltadas ao mês vocacional, à temática vocacional. Mas já temos os temas de setembro, então, se você tem curiosidade, nós vamos trabalhar planejamento e gestão estratégica da evangelização em setembro. Então, já tem todas as aulas pré-definidas, depois você vai ter lá na página, no site, já disponível o calendário, mas toda quinta-feira, nesse horário, nós vamos ter um encontro marcado, tá bom? Então, a Dominus é uma agência de marketing digital, mas também de gestão, de assessoria, então nós prestamos consultoria para instituições religiosas e tudo mais, e ao longo dos anos a gente foi tendo aí muitas experiências, né? Com 13 anos já de existência, a gente foi aprendendo bastante coisas que podem auxiliar na igreja e a gente está aqui para contribuir, né? O nosso propósito, a gente acredita que todo homem pode conhecer a Deus e por isso nós temos a agência, porque nós acreditamos nisso e colocamos o nosso dom, o nosso talento a serviço, tá bom? Mas vocês estão aqui para aprender e o objetivo é aprender. Então, essa aula tem aí 40 minutos, 50 minutos. Eu abro para algumas perguntas no final. Hoje eu vou ter que cravar mesmo o fechamento dessa aula até as 2 da tarde, porque às 2 eu saio daqui para uma formação online com uma congregação que eu vou falar sobre as redes sociais, né? Nós queremos ser influenciadores digitais ou nós queremos ser evangelizadores digitais, né? Qual é a sua escolha? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso para uma congregação chamada Copiosa Redenção. E aí eu vou dar uma formação interna para eles, então saio daqui para lá, então a gente vai seguir mais ou menos essa programação bem rápida hoje, mas ao longo dos meses aí vai ser bem bacana as formações. Está sendo gravado, né? Você, quando entrou, já avisou você que está sendo gravada essa formação, e nós vamos estar depois disponibilizando. Então, a gente tem mais ou menos aí uns 55 inscritos, mas tem gente que se inscreve para depois receber a formação gravada também. Eu acho melhor ao vivo, que assim a gente não corre o risco de, depois eu assisto, né? Acaba não assistindo, então facilita bastante. Então, vamos lá ao tema de hoje. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a importância do marketing digital na promoção vocacional, né? Nós vivemos aí, a pandemia, ela trouxe muitos efeitos para a sociedade, mas eu costumo dizer que assim, a pandemia veio, na verdade, contribuir profundamente para a evangelização, se nós olharmos numa perspectiva de mais Kairos e menos Apocalipse. Né? Eu gosto muito da ideia de olhar para a pandemia numa perspectiva de Kairos, o que
esse tempo pode favorecer, pode nos dar como um tempo de graça, né, de avanço na evangelização. Se nós olhamos essa perspectiva, a pandemia é esse grande oceano de oportunidades para evangelizar, né? Agora, se eu olho na perspectiva do Apocalipse, ela se torna um problema na minha vida e parece que eu não consigo sair dele de jeito nenhum. Então, vamos lá. O que é marketing digital? Primeiro, a gente precisa compreender o que é o marketing digital. Marketing digital é um conjunto de ações desenvolvidas na internet com o objetivo de atrair um público, divulgar produtos e serviços, criar relacionamento e fortalecer a marca. Então, basicamente, o que a gente vai ter dentro dessa estratégia de marketing digital, de marketing, no caso, no ambiente digital, é divulgar produto, atrair as pessoas para o meu produto ou serviço, e aí também estabelecer relacionamento, no caso das empresas, com seus clientes, e as marcas também fortalecendo e, vamos dizer assim, empoderando a marca diante do ambiente digital. Certo? E aqui a gente precisa entender, enquanto vocação, enquanto igreja, que nós temos sim produtos e serviços que nós oferecemos às pessoas. Por exemplo, no caso de uma congregação, um serviço que ela presta à comunidade pode ser na área da educação, na obra social. Existem vários serviços que vocês prestam e que fazem parte de uma necessidade de um público, que atende uma necessidade de um público. Então, quando a gente pensa o marketing digital, a gente vai pensar que é um conjunto de ações, não é uma ação. Não é eu estar só no Facebook, ou só no Instagram, ou eu estar só num site, é um conjunto de atividades, certo? Algumas possibilidades que a gente pode trabalhar dentro do marketing digital, e que aqui eu quero que a gente tenha bastante atenção, né? O que a gente pode trazer de ação dentro do marketing digital e que pode nos dar possibilidades para com o nosso público. O primeiro deles é venda de produtos ou serviços. Aqui eu faço um parênteses para vocês. Quando eu falo de venda, no nosso caso, pense o seguinte: você está promovendo a vocação da sua congregação, a sua vocação. Logo, isso não é uma venda no sentido financeiro, mas você quer conquistar as pessoas para esta vocação. Então, logo, isso é eu gosto de usar muito a palavra adesão no lugar de venda, né? Eu quero que a pessoa faça uma adesão àquela proposta que eu estou fazendo para ela. Então, essa perspectiva de chegar num possível vocacionado, isso, o marketing digital é um lugar perfeito para isso, é uma estratégia muito interessante para isso. A difusão dos valores, né? A gente precisa compreender hoje que se eu quero uma sociedade melhor, se eu quero uma comunidade melhor, se eu quero jovens melhores, homens e mulheres melhores, eu preciso difundir valores, eu preciso promover os valores do Evangelho. Eu preciso promover uma nova cultura, uma cultura que aproxime as pessoas de uma pessoa, que nesse caso é o Cristo, né? Nós vivemos para isso. Então, eu quero difundir valores que aproximem o meu público-alvo de uma pessoa. Eu costumo dizer que eu quero promover um encontro de dois amigos que não se conhecem, entre o evangelizando e o Cristo, o ressuscitado, o Cristo até conhece o evangelizando, mas o evangelizando pode não conhecer o Cristo. Então, eu sou o cupido dessa amizade, eu vou promover esse encontro. Logo, então, eu preciso difundir valores para que isso aconteça. Valores de aspectos formativos. Por exemplo, no caso da dimensão vocacional, se eu tenho jovens que estão inseridos na vida da igreja, servem pastoralmente, estão engajados e tudo mais, mas eles não despertaram ainda ou já estão despertando para o interesse vocacional, no marketing digital eu posso valorizar, eu posso promover esses aspectos formativos da dimensão vocacional, ajudando ele no processo de discernimento vocacional. Às vezes eu digo assim, os jovens não estão interessados em dar a sua vida a Deus, a ofertar a sua vida a Deus. Isso é uma mentira, isso não é verdade. Todo jovem tem um desejo profundo
de fazer algo. Se ele conhece a Deus, ele tem um desejo de dar a vida dele a Deus. Então, até eu fui de uma comunidade de vida, né? No caso, eu era da comunidade de Aliança, mas eu pertencia eu fui missionário na comunidade Shalom, e uma das coisas que o Moisés, o fundador da comunidade, fala, e que eu acho muito legal, que é assim, se você pedir pouco ao jovem, ele vai dar pouco. Se você pedir alguma coisa ao jovem, ele vai dar alguma coisa. Mas se você pedir tudo ao jovem, ele vai dar tudo. Então, não perca tempo, peça tudo aí. Então, o jovem, ele quer ofertar a sua vida, ele quer dedicar a sua vida, ele quer servir ao evangelho na radicalidade, na vivência do evangelho. Então, quanto mais eu valorizar esses aspectos formativos, tendo como uma base a promoção vocacional dos jovens que já estão inseridos na igreja, eu consigo fazer bem isso. Eu só não posso promover, por exemplo, valores formativos aprofundados com um jovem, por exemplo, um ateu que está chegando na igreja. O foco é o querigma, é diferente, tá entendendo? Então, a gente precisa entender dois momentos diferentes. Um é ide anunciai, e aí isso é para os jovens que não estão inseridos na igreja. A minha congregação precisa também ter isso claro. Eu não posso só esperar que os outros façam o querigma e eu beba desse querigma. Aí a minha congregação vai atraindo jovens que são evangelizados pelas paróquias, por novas comunidades ou por movimentos, mas a minha congregação não faz evangelização querigmática. Esse é um aspecto. Então, eu preciso fazer o querigma acontecer para que eu tenha mais jovens participando e na rotina da comunidade, para que eles venham a entrar e ingressar na comunidade. Agora, quando eu trabalho com a valorização dos aspectos formativos, eu vou trabalhar com jovens já engajados, com jovens que já estão inseridos no contexto pastoral e que vão entender melhor o que eu estou dizendo. E outra coisa é a divulgação dos eventos, na verdade, agora com a pandemia, a promoção dos eventos vocacionais, a promoção das atividades vocacionais no ambiente digital. Nós temos que levar em consideração hoje que o ambiente digital ele não é ele não está numa perspectiva de algo que não é tocável, ele é tocável. Né? Eu estou aqui com vocês, com várias pessoas aqui numa sala em que vocês não me conheciam, tiveram contato por meio do ambiente digital e agora a gente está aqui juntos, nós estamos juntos nessa formação. Então, quanto mais nós utilizarmos para divulgação de eventos, promoção de atividades formativas e até eventos querigmáticos, isso pode colaborar muito no processo evangelizador e na atração dos jovens à vocação. Que possibilidade de aplicação do marketing digital você observa na promoção vocacional? O que eu posso fazer hoje no ambiente digital e que promova a dinâmica vocacional? Né? Nós temos uma cultura na igreja onde eu uso a divulgação, a comunicação como um disseminador de informações. Então, eu tenho um evento, eu jogo lá nas redes sociais para divulgar. Eu tenho uma atividade ou um conteúdo que eu postei, eu jogo lá. Mas como é que eu trabalho mesmo a aplicação do marketing digital para promover a vocação, para engajar as pessoas? Como é que você enxerga isso hoje na sua comunidade? E aí, a gente vai aqui trazer uma coisa importante. Os jovens, a gente, ao abrir canais de contato e tecnologia, torna-se indispensáveis para os jovens, para o cotidiano do jovem hoje. Os jovens hoje, eles estão no ambiente digital e o ambiente digital para eles é um dos lugares mais familiares do dia a dia dele. O cotidiano do jovem, ele acontece no ambiente digital. Ora, se ele acontece no ambiente digital e eu sou uma vocação, uma congregação religiosa, qual é o nível de investimento que eu faço? E quando eu falo investimento, não é só financeiro, tá? É investimento financeiro, humano, de recursos físicos, de formação. O quanto eu invisto na formação da minha congregação, por exemplo,
para entender o ambiente digital, estar no ambiente digital, e esse ambiente digital, ele não ser desconhecido para mim, mesmo que eu tenha 60, 70 anos e sou a promotora ou promotor vocacional. Eu preciso fazer do ambiente digital um lugar extremamente valorizado pela minha vocação. Deixa eu só pegar minha água aqui. Extremamente valorizado pela minha vocação, porque é o lugar onde o jovem está, é onde os candidatos vocacionais estão. Eu ouvi uma vez uma frase de um padre na formação, que a gente deu aqui na Dominus, e ele disse o seguinte: a internet é uma cidade habitada. Quando ele falou essa frase, eu estava na formação e eu disse, padre, que coisa profunda, né? Tipo, eu disse, nossa, isso aqui é profundo demais. A gente precisa entender que a internet é como uma cidade habitada, e, na verdade, ela é uma cidade habitada. Ela é uma cidade habitada. E aí, uma coisa importante aqui. Essa cidade habitada, nós queremos estar nela ou nós não queremos residir nela? Se nós optarmos pela segunda opção, nós não podemos reclamar que outros habitam essa cidade. Ou seja, aqueles que promovem valores que estão contrários ao evangelho e estão habitando essa cidade, eles escolheram estar nela e estão fazendo o trabalho e o papel deles. Mas nós, cristãos, se optamos por não estar nesta cidade habitada, também fazemos uma opção, que é não estar e permitir que só haja a opção de conteúdos contrários ao evangelho. Se eu estou nessa cidade e eu dou para as pessoas a opção também dos valores do evangelho, logo ela tem duas alternativas, essa ou essa. Então, não reclame se você não investe em conteúdo, se você não está presente nas redes sociais enquanto católico, enquanto cristão e promotor de valores religiosos e valores do evangelho, se outros estão. Se tem aqueles que promovem, por exemplo, a favor do aborto e você não faz a disseminação de conteúdo inteligente, que não é simplesmente vomitar nas redes sociais a sua opinião, e que isso é importante a gente ter clareza, por exemplo, nós não vamos convencer ninguém fazendo da internet um grande coliseu, né? Por exemplo, como é que eu vou atrair as pessoas para Deus se eu transformo o ambiente digital num coliseu de discussões desnecessárias? Ou eu posso transformar a internet num lugar onde a paz habite, onde o Cristo ressuscitado possa ser transmitido. E aí os valores do evangelho vão sendo como as veias que correm no corpo humano, né? Vão bombeando sangue por todo o corpo. Assim também o conteúdo vai sendo inserido nessa cidade e vai habitando e vai dando vida a este corpo, a este lugar. E aí aqui eu trago para vocês uma pesquisa interessante que diz o seguinte, que de acordo com a pesquisa, 73% dos jovens da geração Z, nascidos entre a segunda metade dos anos de 90 e início de 2010, não veem problemas no chamado figital, termo citado no estudo da PUC para referir-se à junção do físico ao digital. Ou seja, para os jovens, unir o ambiente físico e digital é normal, faz parte. A minha congregação precisa usar disso. Por exemplo, eu estou numa região específica do país, a gente faz um trabalho vocacional aqui, por exemplo, com os Oblatos de São José. E aí a gente fez um trabalho de conteúdo digital e tal, promovemos uma semana vocacional toda digital ano passado, e eles têm, por exemplo, hoje, seminaristas que vieram dessa semana vocacional, que residiam em cidades onde não há a presença dos Oblatos. Então, a presença física naquelas cidades onde esses vocacionados estavam não existia, mas a presença digital chegou. Então, eu preciso unir as duas coisas. Quanto mais eu trabalhar isso, melhor. Em relação às redes sociais, as mais usadas por essa geração são nessa ordem, né? WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter e Facebook, tá? Para 58% dos entrevistados, o tempo que passam em mídias sociais
faz mais bem do que mal. Olha que interessante isso. Então, como é que a gente pode usar isso a nosso favor, né? Agora, com a pandemia, a média que o brasileiro passa na internet é de 3 horas e pouco, quase 4 horas por dia. Então, é muito tempo. Olha quanto tempo você pode utilizar aí, você pode ter de ponto de partida para atrair a atenção do jovem. Então, o jovem está em média isso, as pessoas estão em média isso, e como é que eu posso pegar esse tempo e chamar a atenção deles para a minha mensagem, para o que eu quero dizer aí, né? Que na verdade o que a gente quer é que Deus diga a eles, né? O mundo de influências, né? Com base nos resultados, a equipe elaborou alguns indicadores interessantes aqui para o mercado, né? Um dos apontamentos é que se uma empresa com negócio presencial quiser atingir esses clientes, será preciso ativá-los no ambiente virtual, além de conversar usando a linguagem usada nas redes sociais. Então, se você é de uma congregação que tem a ilusão de achar que, porque faz um bom trabalho presencial com os vocacionados, você não precisa ter um trabalho tão forte no ambiente virtual, ou a gente tem uma ideia, por exemplo, do ambiente, da questão virtual, assim, nossa, não, mas eu tenho que fazer com que as pessoas venham para que as pessoas se interessem mais pelo ambiente físico, né? Mas eu posso usar o ambiente virtual como uma grande rede de pesca e a partir dessa rede de pesca eu trago para o presencial. Eu atraio para o presencial. É só a gente ver hoje qual é o nosso comportamento de consumidor. Quando você precisa comprar um produto, antigamente você ia numa loja de referência, chamava o vendedor e perguntava: eu quero um bom tênis para correr, por exemplo. Você está fazendo corrida e você quer um tênis para correr no asfalto. Você ia lá na loja e perguntava para o vendedor. Agora você faz o quê? Você pergunta para o Google. Você vai lá no Google e pergunta qual é o melhor tênis para correr. O Google vai te dar várias opções. Então, a partir disso, você toma a decisão, ou compra online, ou você, não, eu gosto de comprar na minha loja, que eu tenho lá o vendedor que eu acho legal, eu vou lá. Aí você já sabe o tênis, você só chega lá e diz assim, fulano, eu quero esse tênis. Você faz uma compra em menos de meia hora, você vai lá, pega o tênis e vai embora, praticamente. Porque você já se antecipou em entender o que você queria comprar. Então, o nosso comportamento hoje, mesmo no presencial, está muito ligado com o virtual. Agora, com a pandemia, então, nem se fala, né? Os jovens são influenciados. Você acredita que os jovens são influenciados hoje no ambiente, pelo ambiente digital e pelas coisas que são disseminadas? Quanto aos influenciadores digitais, por mais que os jovens pensem que não são influenciados, suas ações acabam dizendo o contrário. E aqui eu faço um parênteses. O testemunho vocacional é fundamental. Então, até inclusive essa formação que eu vou dar agora para a Copiosa Redenção é sobre a dimensão da presença dos religiosos no ambiente digital. Tome muito cuidado com a forma com que você está no seu perfil, nas suas redes sociais. Eles podem disseminar valores diferentes daquilo que um jovem que deseja uma vida radical do evangelho está vendo. Então, assim, o quanto isso pode influenciar negativamente para as vocações, na promoção vocacional, na formação, até hoje é um dia inteiro de formação para a Copiosa. Eu estava assistindo a primeira formação deles agora e tinha um professor que escreveu um livro sobre o impacto das redes sociais na vida religiosa e tal, e assim, uma formação profunda, né, sobre isso, e ele dizia justamente que as redes sociais hoje têm impactado profundamente o processo formativo dos vocacionados. Então, é preciso muito cuidado com isso. Então, quanto mais eu cuidar e promover testemunhos vocacionais maduros e autênticos, mais eu tenho possibilidade de atrair novos jovens à promoção vocacional usando o ambiente digital, certo?
Não há problema nenhum, por exemplo, se a irmã Lisane gostar de cozinhar e ela ter lá no Instagram dela várias receitas e vídeos ensinando como ela cozinha no convento. Desde que isso seja uma forma de a irmã Lisane atrair a atenção das jovens meninas para a vida ordinária da vocação que a irmã vive, por exemplo. Olha que beleza isso. Agora, se a irmã Lisane começa a postar fotos que se envaidece, que mostram mais a sua fisionomia, o seu corpo, uma série de junção de elementos que está claro ali, uma vaidade e muitas questões voltadas, inclusive à sua sexualidade, a vários aspectos que aí a gente teria que aprofundar num outro tipo de formação, isso não vai beneficiar a promoção vocacional. Isso vai prejudicar, vai trazer vocacionados com problemas, vai trazer uma visão errada dos vocacionados à vocação. Então, existe uma série de elementos que precisam ser tomados os devidos cuidados. A promoção vocacional no ambiente digital, né? São alguns pontos aqui importantes. É preciso gerar conteúdos em diferentes plataformas. Não use só o Instagram, ou só o Facebook, ou só o WhatsApp, ou não tenha, por exemplo, tem muita congregação, não precisa investir em site. Isso é um erro gravíssimo, né? A gente precisa investir nas diferentes plataformas, diferentes conteúdos, e trazer muita coisa, conteúdo gerado constantemente, certo? Eventos formativos online são ótimas estratégias para gerar oportunidades vocacionais. Quando eu falo isso, não é só eventos que trabalhem vocação, mas eventos que promovam como o carisma funciona, como ele atua. E isso vai atraindo jovens para uma formação. Por exemplo, vamos supor que a sua congregação tem um trabalho muito grande sobre autoconhecimento, e você promove um curso sobre autoconhecimento para jovens. Logo, você atrai os jovens para uma formação online, e eles vão ter contato com o seu carisma, com a formação, e isso vai gerando relacionamento. O uso das campanhas de mídias digitais pagas. Uma coisa importante, a sua congregação precisa ter orçamentos voltados a isso, né? Antigamente você tinha orçamento para imprimir panfleto, folder. Você precisa investir em campanhas de mídia paga no Google, no Facebook. E isso exige profissionais para fazer, hein? Ou a sua congregação bota alguém para aprender sobre isso, como eu conheço, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que é freira, eu brinco, né? É freira de hábito e tal, é designer formada, entende tudo de tecnologia, programa site, faz inclusive campanhas no Facebook, mas a congregação investiu pesado na formação dela. Ela foi para a faculdade, ela faz curso, ela se capacitou e é uma freira extremamente técnica quando se trata de designer, de comunicação. Quando eu converso com ela, eu falo de profissional para profissional sem nenhum problema. Na verdade, o nível dela é altíssimo. Então, isso é muito legal. Então, capacite também para a comunicação, para o marketing. A promoção vocacional, ela deve atuar de forma híbrida, integrar as ações do ambiente digital e do ambiente físico, tá? Hoje, não trabalhe mais só com o ambiente físico. Por exemplo, eu tenho durante o ano, sei lá, 5 encontros abertos vocacionais, em que os jovens vêm para conhecer e eles são abertos. Faça eles presenciais e faça transmissão, por exemplo, desses eventos para os jovens que não têm como vir. Assim você amplia a sua geografia, o seu alcance na promoção. E é isso. E aí agora eu abro para a gente conversar um pouquinho sobre isso, e aí já falo sobre as próximas aulas também. Se você quiser abrir o microfone, você pode abrir e a gente vai batendo um papo. Faz sentido para vocês? Não faz? Como é que vocês enxergam hoje a promoção vocacional na congregação, na vocação de vocês? Pode abrir o microfone e falar, viu? Como a gente está com 15 pessoas, é tranquilo.
Eu acredito que mais que necessária, Jean, porque quando começou esse tempo de pandemia, eu sempre assim fui missionária, mesmo como leiga, né, missionária dentro da minha diocese, fazendo encontros, ah, espiritualidades, retiros, tal. Mas quando começou o tempo de pandemia, que eu tive que me adaptar às redes sociais, a usar esses instrumentos, então eu não conseguia me encontrar. Por isso que eu estou buscando conhecimento agora de como atuar, porque faz muita falta. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então, essas dicas que você está nos dando, esse material que você está nos oferecendo, está nos estimulando a pensar, né? E a pensar de modo que realmente possa chegar na vida da pessoa. Essa citação que você falou, né, da internet como cidade habitada, também eu gostei muito, porque realmente, né, tem muita gente aí e a gente tem que saber como chegar, né? Não é só ligar uma câmera e começar a falar. Então, essa proposta eu estou achando muito interessante, estou gostando muito, sim, muito pertinente. Legal. O padre Moisés ia falar, padre? O Jean, pessoal que está participando, o áudio está bom? Porque estou no espaço Ah, aberto. tá legal, estou conseguindo ouvir bem. Porque eu estou na secretaria, a Santa Secretária está trabalhando e aqui do lado também, e aproveitando para aprender junto, né? E trabalho no seminário propedêutico e ensino médio dos deonianos aqui do sul do Brasil e também na Secretaria Vocacional. No ano passado a gente fez uma experiência já no início, até assim, nós assustamos porque nos jogamos nisso, de encontros educacionais online. Fizemos três, o primeiro com 45 participantes, resultou num segundo com 26 participantes, e o terceiro teve que ser visita presencial nas casas, por conhecer os vocacionados. É impossível fazer isso sem. Resultou no ingresso de 12 seminaristas desses online grupos. Mesmo assim, tivemos grandes dificuldades no discernimento deles, na maturidade deles, em realidades assim que depois apareceram que a gente não conseguiu um acompanhamento mais constante. Bom, é previsível que isso venha a acontecer. Você falava de algumas coisas, eu notei algumas, eu só queria trazer duas que são fundamentais. A forma híbrida, digital e físico, é fundamental termos contato físico, é impossível. E eu creio que esse ano, nessa ideia, nós marcamos um pouco de passo, porque a gente já imaginava que a pandemia ia deixar-nos voltar mais ao presencial. Vemos que isso não aconteceu e, na troca de conselho e superior provincial, equipe de comunicação, formou-se uma equipe de comunicação que agora está começando a resgatar de novo o online e investir um pouco mais nisso. Tanto que o superior provincial que nos convidou a estar aqui hoje também e conversar um pouquinho. Uma pergunta minha que seria assim, em tempo de mídias sociais, você colocou a ordem das mídias ali, uma ordem decrescente, as mais acessadas, e realmente é o WhatsApp, a gente sente isso hoje no acompanhamento formativo que a gente faz por videochamada, eles interagem de imediato no WhatsApp, você manda material. Temos dois desafios. Um deles é pergunta e o outro é um desafio que talvez você possa comentar um pouquinho. A pergunta é, para você cuidar de uma mídia, uma pessoa, você vai ter um profissional, uma profissional para isso, mas em média por dia, o que você gastaria de média também vem ao encontro daquelas 3 a 4 horas que o jovem ocupa. Digamos, eu vou cuidar, então, alguém vai cuidar, vou designar alguém para cuidar do Instagram, já tem tudo mais, ou do Facebook, as mídias. Em média, 1, 2, 3 horas por dia, essa pessoa, esse peão vai ter que estar ali, atento, respondendo, publicando feeds, stories, produção de material ali, e constante. Há um tempo, a média é constante, como você diria isso? E a outra questão que eu vejo que é fundamental, e você tocou também, e a gente já está conversando um pouco sobre isso até antes desse dia de hoje, é a
promoção de cursos online, de material disponível, de conteúdo, curso, por exemplo, uma coisa que eu sinto nos que vem, penso que no ramo feminino isso também é muito forte, que eu ouço, de projeto de vida, por exemplo, dispor que o jovem faça online um acompanhamento do projeto de vida pessoal, espiritual, de oração, produção de materiais, produção como tá, você que está por dentro desse espaço, como congregações, como a igreja está dispondo disso. A gente vê isso hoje, não é uma crítica, mas é positivo, né? A gente diz que os padres da mídia formam muito mais nossos cenaristas vocacionados do que nós mesmos. Eles vêm com uma ideia pronta, eles só querem de nós o carimbo para ser padre. O senhor falou uma Então, coisa interessante. um pouco sobre isso. Nessa formação que eu estava hoje, o padre falava justamente sobre isso. Nós temos que tomar muito cuidado para que as redes sociais, os influenciadores digitais hoje católicos, por exemplo, eles não sejam os formadores dos seus vocacionados. Isso é um risco grande e muito problemático, porque muitos só estão querendo de fato esse carimbo, né? Eu me torno padre e eu deito o cabelo, como dizem em Santa Catarina, que eu sou catarinense, viu, padre? Eu sou de Itajaí, nego. Então, estás tolo, tá? Se não estás, triste. E aí é muito comum essa visão do formador, que é o influenciador digital. Então, tem que tomar cuidado. Mas vamos lá às suas perguntas. O tempo de trabalho. Eu costumo dizer o seguinte... qual é o nível de importância para você, enquanto congregação, para a promoção vocacional? A pergunta é essa, na verdade. O quanto para nós isso é estratégico? Se isso é estratégico e para mim faz sentido, qual é o tempo que eu vou dedicar a isso? Esse tempo pode não ter limites, porque para mim isso é prioritário. Por exemplo, dá um exemplo daqui, eu enquanto empresa. O marketing da Domino's, ele não é uma opção para mim, ele faz parte do meu trabalho enquanto diretor. Primeiro que eu sou o dono da agência, mas eu coordeno o marketing da agência. A gente tem um time, uma equipe que faz o trabalho, mas quem é o gestor do marketing sou eu. Então, por exemplo, esse tipo de ação que eu estou fazendo aqui é de marketing da minha agência. Então, eu dedico tempo a isso, eu preparo essas formações, eu estudo elas, então eu não dedico, por exemplo, 1, 2 horas, eu dedico muitas horas a isso. A minha equipe dedica horas a isso. Então, a pergunta, na verdade, se o provincial pergunta para o senhor, é o quanto você quer que a gente se dedique à promoção vocacional e o quanto para você isso é importante. E aí eu faço uma reflexão que eu faço também com os meus clientes, enquanto congregações que chegam para a gente atender, né? A gente atende agora os salesianos, os oblatos São José, as irmãs Paulotinas. Então, a pergunta, na verdade, que eu faço para eles é sempre assim: o quanto você acha que vale investir numa vocação? Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, financeiramente falando, quanto de recurso financeiro um padre gera para a congregação? Vamos falar de negócio, certo? Gera muito dinheiro. Dependendo do padre, dependendo da religiosa, vai gerar muito dinheiro. Essa pessoa vai trabalhar em projetos que vão captar recursos, que vão gerar... Então, assim, é igual uma empresa. Quando ela treina um funcionário, ela não treina porque ela é boazinha, ela treina porque é um negócio dela. E ela sabe que, capacitando o funcionário, ele vai produzir mais, ele vai render e vai dar retorno. A promoção vocacional, ela deveria ser uma prioridade da congregação, não é só por uma questão... Claro que tem toda a questão espiritual disso, eu não estou dizendo que não, mas é por uma questão de sobrevivência e gestão. Eu preciso de gente para trabalhar. Se eu não tiver gente, eu não tenho congregação. Não existe vocação sem pessoas, não é verdade? Toda vocação, uma das características, eu aprendi isso com um professor, um padre que é professor de história, inclusive é catarinense, padre José Bezer. Ele é da Arquidiocese de Florianópolis, e ele me diz assim: Jean, existem algumas características que definem uma vocação. Uma delas é a explosão vocacional, ou seja,
quando gera muitas vocações, né? Tem aquele momento de explosão vocacional. Se eu não invisto o meu tempo nisso, e aí, por exemplo, quando se trata do ambiente digital, padre, não tem como você fazer tipo um cursinho e acabou, entendeu? Por exemplo, a gente trabalha com a internet e as mudanças acontecem todo santo dia. Não existe um dia normal dentro de uma agência de comunicação, de marketing digital, entendeu? Não existe um dia que eu não aprenda alguma coisa nova aqui dentro, alguma coisa que mudou na tecnologia. A gente tá falando de tecnologia. Então, não tem como. Então, assim, não existe um mínimo de horas. Eu acho que o mínimo que eu diria é o quanto você quer investir nisso, o quanto isso é importante para a congregação. Né? Se isso é importante, na minha opinião, isso deveria ser prioritário. Né? Eu trabalho eu faço 2 trabalhos aqui na Dominus que é bem forte, que é a parte do marketing digital e a consultoria para assessoria do dízimo, né? E eu falo para as dioceses, por exemplo, na minha cabeça é inconcebível que uma diocese, um ecônomo de diocese, não entende que ele precisaria ter um funcionário para cuidar só da pastoral do dízimo. Ele deveria ter um departamento. Se eu fosse ecônomo, eu teria um departamento, que seria da pastoral do dízimo, com funcionários trabalhando dedicados a isso. Porque a diocese sobrevive deste dinheiro. Então, só que a gente não investe naquilo que é o nosso negócio. Tá entendendo? As empresas, elas investem naquilo que é o negócio delas. E no caso da igreja, o negócio dela é evangelizar. E ela não investe tempo exclusivo a isso, entendeu? Parece até uma dicotomia, não, Gia, mas a gente está aqui evangelizando. Não, nem sempre um padre está evangelizando. Nem sempre uma paróquia está evangelizando de fato, né? Teve várias vezes eu fiz planejamento estratégico em paróquias e os agentes e o pároco chegavam para mim e diziam assim, a gente está fazendo qualquer coisa, menos evangelizando. A gente está fazendo evento, a gente está construindo, a gente é construtora, organizadora de eventos, só não é uma igreja. E aí há uma reflexão profunda ali e tal de reformulação, né? Então, o tempo de dedicação, eu diria que é o quanto isso para mim é importante, né? E eu, por exemplo, eu tinha depressão, tomava 7 remédios por dia, pesava quase 25 quilos a mais. Hoje eu treino 2 vezes por dia. Isso é prioridade para mim. Então eu acordo, a primeira coisa que eu faço é fazer aeróbico. Depois acabo de trabalhar agora, às 5:30 da tarde eu vou de novo para a academia para o segundo momento, porque isso é prioritário para mim. Para outros pode não ser, mas para mim eu entendo que salvou a minha vida. Então a atividade física me salvou, logo eu priorizo isso. E a questão dos cursos e infoprodutos, né, que é o que é chamado, é bem importante a produção de conteúdo, porque é ele que vai atrair as pessoas para a vocação. Então, num primeiro momento, o que você precisa focar na produção, por exemplo, no marketing digital, é conteúdo. Então, é muito interessante se a sua congregação, por exemplo, tem um curso voltado ao jovem, alguma capacitação, qualquer coisa que possa colaborar na vida desse jovem, que não necessariamente seja até vocacional, mas a minha congregação, por exemplo, faz um trabalho legal de evangelização aos pobres. Eu vou fazer um curso para jovens sobre como evangelizar os moradores de rua, por exemplo. Poxa, que bacana, eu posso produzir algo sobre isso. Os deonianos, né? O senhor é deoniano, né? Então, por exemplo, um curso sobre o Sagrado Coração de Jesus, a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus na vida do jovem. Pronto, pode ser um curso que vai atrair jovens católicos que querem aprofundar essa espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Não necessariamente serem um deoniano, mas aprofundarem essa espiritualidade, certo? Então, infoprodutos que são cursos, e-books, esse tipo de material favorece bastante, tá bom? Mais alguém tem alguma pergunta? Consegui responder, padre? Mais alguma pergunta, dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Já que ninguém pergunta, mais uma. Pode perguntar, padre. O produto é vocação?
sempre? Ou é o conjunto de materiais, o produto? O produto, por exemplo, se eu estou trabalhando, as próximas formações que a gente vai ter nesse mês, eu vou tratar sobre vários temas do marketing digital, a gente vai aprofundar isso, mas uma coisa que, por exemplo, a gente precisa entender quais são os objetivos do meu marketing digital. Se a minha congregação tem como, aqui no caso eu estou trabalhando, por exemplo, no projeto dos Salesianos, que eles têm vários produtos, eles têm as obras sociais, os colégios, eles têm a pastoral vocacional. Então, o que eu faço? Eu escolho qual é o meu objetivo. Se o meu objetivo é, dentro da congregação hoje, a promoção vocacional e a captação de alunos, então eu vou ter dois produtos diferentes. Um é o caminho vocacional, né? Então, no caso, o meu serviço que eu estou oferecendo aos jovens é a promoção vocacional, e a minha venda final é quando o jovem entra para a congregação, não é quando ele se torna padre. Na verdade, aí isso é um resultado de qualidade lá que a gente vai analisar. Mas é quando ele entra para a vocação. Então, o seu trabalho enquanto promotor vocacional, você pode dizer assim, ó, eu vendi, entraram 15 jovens, eu atraí 300 jovens para os encontros vocacionais, dos 300 eu tive 15, o meu índice de conversão foi de 15%, né? Eu acho que é isso, né? 15%. Então, logo, eu tenho aqui um índice de conversão, que é o funil vocacional, inclusive. Depois tem um material, tem um e-book bem legal que a gente produziu, que está no site da Dominus, vocês podem baixar sobre promoção vocacional. E aí você vai ter ali, no caso, o seu produto é o ingresso dele você tá oferecendo para ele o ingresso na comunidade, certo? E aí pode ter, por exemplo, outros produtos que é o cara ser um benfeitor, ele ser um aluno da escola. Aí a congregação pode ter diferentes produtos, sim. O funil de vendas, o fundo do funil, que a gente chama, vai variar. Certo? Gente, eu quero agradecer por vocês estarem conosco aí. Nós temos a nossa próxima aula na quinta-feira que vem, tá? Então, você precisa se inscrever lá na página. Deixa eu até pegar aqui, eu não sei se você já se inscreveu, mas cada aula você vai se inscrever, certo? Para a gente poder mandar para você o link da aula, tá? Eu vou colocar ali na página do programa, você tem todas as aulas que vão ter a próxima 5 dicas para a sua congregação fortalecer a promoção vocacional na internet, tá? Então, você pode já se inscrever para a próxima aula, e se você puder também ajudar a divulgar aí para todo mundo, pode divulgar. Nós temos gente de Portugal assistindo aqui, ó, Carlos Almeida, eu acho que é o padre Carlos, né, que acompanha a gente, está em Portugal. E também tem uma irmã, que eu estou tentando achar ela aqui, que agora a câmera dela saiu, mas é uma irmã que é da Ucrânia e acompanha também os nossos conteúdos aqui também. Então, a gente está ficando internacional, o negócio está ficando chique, ó. A gente só não viaja para os States, mas a gente tem gente dos States aí na formação. Então é isso, gente. Obrigado a vocês, fiquei muito feliz, muito assim, realizado mesmo com essa primeira aula, e espero vocês na próxima, tá bom? Deus abençoe e a gente se vê. Tchau.